Quinta-feira, 18 de junho de 2014, o Mantiqueira Notícias está no ar e você vai conferir uma matéria especial com uma pediatra que dará dicas para evitar doenças para as crianças durante o inverno. O movimento nas estradas da região para o feriado prolongado de Corpus Christi, o quadro Minuto Nutrição, a nova lei da palmada que vem gerando polêmica e dúvidas na sociedade, a previsão do tempo para esta quinta-feira, tudo sobre o empate do Brasil contra o México na Copa do Mundo e os jogos desta quinta-feira na disputa do Mundial. Até já! Novo Restaurante Papagalo. Só no Novo Restaurante Papagalo você encontra almoço executivo, música ao vivo aos finais de semana, pizzas, shows especiais e um variado buffet de saladas, carnes e frutos do mar aos domingos. Novo Restaurante Papagalo. Você no lugar certo. Alameda Lucas Nogueira Garcês, 4723. Reservas pelo telefone 4412-4951. Novo Restaurante Papagalo. Você no lugar certo. Enquanto você assiste este comercial, nós da ABB Alarmes cuidamos 24 horas da segurança da sua empresa, residência e empreendimento. Há quase 20 anos no mercado com equipamentos de última geração e profissionais especializados na área, garantindo a proteção do seu patrimônio. ABB Alarmes, 24 horas cuidando do seu patrimônio. Boa noite! O inverno é a época do ano em que as crianças mais sofrem com as doenças respiratórias, mas é possível diminuir essas ocorrências com alguns cuidados simples. Nossa equipe de reportagem conversou com a pediatra Lucila Hashimoto, que passou algumas dicas para você se proteger e evitar que seu filho tenha essas doenças no inverno. O inverno vem se aproximando e a temperatura caindo. Dias quentes e noites frias. Vamos conversar com a pediatra doutora Lucila Hashimoto para saber os principais cuidados que devemos ter com as crianças nessa época do ano. Então, no frio prevalecem algumas doenças para as crianças, né? As doenças respiratórias são as mais comuns, alergias, asmas, bronquites, as gripes, os resfriados. Então, na grande maioria das vezes, são as doenças respiratórias que predominam no inverno. Com o frio, a gente tem uma série de complicações, né? Uma delas que a gente toma pouco líquido. Então, uma forma da gente prevenir um pouco esses processos respiratórios é ingerindo mais líquido. A gente tem menos sede, toma menos líquido, a gente tem menos líquido circulante no organismo, então diminui um pouquinho as defesas. Então, tomar líquido é importante. Outra coisa é umidificar a via respiratória. Então, botar um sorinho no nariz também é legal, tá? Outra coisa é evitar ambientes muito fechados, procurar ventilar bem os ambientes onde a gente fica, né? Para que não favoreçam a circulação e a manutenção de bactérias, de vírus no ambiente, e a gente com isso tenha mais risco de pegar as infecções. A outra coisa é usar o sol, né? Que a gente tem a facilidade de ter o sol apesar do frio, né? E usar o sol para pôr as roupas no sol, para poder combater os fungos, as bactérias, e tomar sol também, porque o sol também é uma fonte de vitamina, que ajuda a absorver algumas vitaminas e evitar que a gente fique doente também. E a maneira mais segura agora também é a vacinação. A doutora Lucila deu dicas das vacinas que devem ser tomadas neste período. Então, tem as vacinas da pneumonia, né, que tem uma validade de 5 anos, tem as vacinas para recém-nascido prematuro e tem a vacina agora do vírus da gripe, que está sendo distribuída na rede até 5 anos e para os pacientes que têm mais riscos, os mais obesos, os diabéticos, os hipertensos, os pacientes que têm doenças crônicas como asma, bronquite, precisam estar tomando essa vacina. A grande preocupação das mães nessa época do ano é se as crianças podem ou não consumir alimentos gelados. A doutora explicou detalhes sobre esse assunto.
Na verdade, você tem que favorecer o líquido. Lógico que no frio é mais interessante que você use os líquidos quentinhos, né? Não os líquidos frios. Tem algumas bactérias e alguns vírus que se proliferam melhor no gelado. Então, por isso que a gente pede para que no frio a gente favoreça os quentes e não os gelados. E com o feriado prolongado de Corpus Christi, o movimento das estradas da região deverá ser intenso. Confira agora os melhores horários para viajar e evitar congestionamentos e acidentes. A principal via de ligação entre a região metropolitana de Campinas e as praias do litoral norte, o corredor Dom Pedro, deve receber a passagem de 613 mil veículos entre os dias 18 e 22 de junho, por conta do feriado de Corpus Christi. O sistema também serve como opção para os motoristas que desejam ir a Campos do Jordão, a cidade conhecida como a Suíça brasileira e um destino muito procurado com a aproximação do inverno. Devido ao grande movimento, a concessionária Rota das Bandeiras preparou uma operação especial com o objetivo de garantir boas condições de tráfego e ampliar a segurança dos motoristas que trafegam pelas rodovias do sistema. Já a autopista Fernão Dias preparou também uma operação especial de tráfego para os dias do feriado prolongado de Corpus Christi, entre 19 e 22 de junho. A operação visa proporcionar uma viagem mais segura e confortável para quem passar pela BR-381 São Paulo, Minas Gerais. Recursos operacionais extras, contingente maior e um esquema diferenciado de sinalização em trechos específicos ao longo dos 562 quilômetros concedidos irão auxiliar a fluidez do tráfego e no atendimento aos usuários com mais agilidade. O reforço operacional será implantado a partir da quarta-feira, dia 18 de junho, e seguirá até segunda-feira, dia 23. Entre quarta e quinta-feira, cerca de 300 mil veículos devem sair de São Paulo, sentido interior, e a Belo Horizonte. E no Minuto Nutrição de hoje, a nutricionista Fal Baidum te explica o que é a deficiência nutricional e te dá algumas dicas de como evitá-la. Confira agora. Olá, sou Fal Baidum e esse é mais um Minuto Nutrição. Hoje eu vou falar sobre deficiências nutricionais. Hoje em dia, com essa vida cada vez mais estressante que a gente está levando, parar um pouco para ouvir nosso corpo pode ser difícil. Porém, não só ajudaria a entender alguns desequilíbrios sutis, como também sinais de início de algumas doenças. Deficiências nutricionais são as mais fáceis de decifrar. Elas se manifestam dando pequenos sinais das partes externas do nosso corpo. O que é uma deficiência nutricional? A deficiência nutricional ocorre quando o corpo não absorve ou não está conseguindo absorver uma quantidade necessária de nutrientes vitais para o equilíbrio do sistema. Isso ocorre pela falta de variedade de alimentos ou pelo consumo predominante de calorias vazias, ou seja, alimentos pobres em vitaminas, minerais e gorduras boas, ou pelo consumo exagerado de comidas de fast food, comidas industrializadas, ou por qualquer outro fator. Acontece que alguns de nós não estão consumindo o que o nosso corpo realmente precisa. O resultado é algumas manifestações por simples sintomas, como a falta de memória, vertigem, irritabilidade, perda de cabelo, sonolência ou até problemas mais sérios, como palpitações no coração, depressão e insônia, e em mulheres, fortes TPMs. Ao longo do tempo, a maioria das pessoas se adapta aos sintomas, se tornando mais difícil o diagnóstico e a cura. Aqui vão alguns sintomas de deficiências nutricionais que você pode checar em casa mesmo. Começando pelas mãos. Se você sente a palma da sua mão fria, mesmo no calor, pode estar indicando uma deficiência de magnésio. Se você sente formigamento, pode ser que seus níveis de vitamina B12 estão se esgotando. Ou se você está com a palma da mão muito áspera, seu corpo está faminto pelas vitaminas A e E. E também está com necessidade de ácidos graxos essenciais, que são os ômega 3, 6 e 9. E pode até ser que falta um pouquinho de zinco também. A pele também mostra bem quando algo está faltando na nossa alimentação. Se você sofre com a pele seca, a chance de você estar consumindo pouca água, poucos ácidos graxos essenciais e as vitaminas A e D. Alguns alimentos ricos em potássio também poderiam ajudar nesses sintomas. Os sintomas de dermatite seborreica, a pele descamando, também indicam que você precisa tomar água, comer mais comida fonte de gorduras boas e das vitaminas A, D e E.
E a pele do rosto, se está vermelha e descamando, está apontando a deficiência da vitamina B12. Outra parte do corpo que logo mostra se há algo errado são as nossas gengivas. Se suas gengivas têm sangrado, aumente a ingestão de alimentos ricos em vitamina C. Qualquer forma de doença na gengiva é um sinal de deficiência da coenzima Q10, do ácido fólico e da vitamina C. Ainda na boca, uma dieta pobre em cálcio, niacina e ácido fólico também pode afetar os ligamentos que sustentam os dentes. Nos olhos, se você notou círculos escuros e bolsas, pode ser que está acontecendo uma intolerância a algum alimento, alergias ou até deficiência de ferro. Na boca, cheque se sua língua anda esbranquiçada ou com alguma fissura. Deficiência de ferro pode ser a causa disso. Se você sente os lábios secos e rachados, atenção, mais uma vez na vitamina B12. Uma língua ferida ou inchada é um claro sinal de deficiência de folato, niacina, vitamina B12, zinco e ferro. E se você nota ulcerações do lado de dentro da bochecha, isso significa a falta da vitamina B3, ou seja, a niacina. Nas unhas, pontinhos brancos e relevos mostram a falta de zinco e a insuficiência do ácido digestivo no estômago. Se o problema é que as unhas estão frágeis e moles, é o magnésio que está em falta. Na garganta, pode-se perceber uma indicação de que há um desequilíbrio hormonal. Quando ao engolir, você sentiu um nódulo ou uma saliência, que pode identificar a deficiência de iodo, ou primeiros sintomas do hipotiroidismo. Nesse caso, é necessária a visita ao endocrinologista, antes mesmo de mudar a dieta. E por fim, se você está perdendo mais cabelo do que o normal, pode ser a falta de ácido fólico, vitaminas do complexo B e gorduras boas. Como as deficiências nutricionais podem ser tratadas? O tratamento de uma deficiência nutricional depende do tipo e em quão severa ela é. Exames laboratoriais podem examinar a fundo. Suplementos podem ser sugeridos, mas a principal coisa a fazer é uma mudança na alimentação, deixando-a mais balanceada, incluindo um mix de vegetais verdes, alimentos ricos em vitaminas e minerais, como frutas, peixes, feijões e alimentos integrais. A alimentação é a chave para a solução e prevenção de muitos desses problemas. E se você se identifica com algum dos sintomas citados ou quer evitá-los, é importante procurar um profissional para te orientar quanto à alimentação. Um nutricionista pode fazer um plano alimentar especializado com os alimentos que você precisa ingerir para suprir todas as necessidades de cada um dos nutrientes. Alguns casos necessitam de encaminhamento a médicos e especialistas conjuntamente com atendimento nutricional. Nunca é tarde para prestar mais atenção em você. Se surgirem mais dúvidas, acesse a minha página no Facebook, facebook.com/FauBaiduNutricionista. Obrigada e até o próximo Minuto Nutrição. No próximo bloco, a nova lei da palmada, que vem gerando polêmica e dúvidas na sociedade. A previsão do tempo para esta quinta-feira, tudo sobre o empate do Brasil contra o México na Copa do Mundo e os jogos desta quinta-feira na disputa do Mundial. Até já!